Denis falou. Por que você não empresaria o Sapão? MC Sapão. Porque, assim, quando ele saiu da Furacão, o estúdio era em casa. Então, os MCs iam toda hora lá em casa pra produzir as músicas com ele. Mas até então você não tava gerenciando a carreira dele, ou já tava? A do Denis? Eu nunca gerenciei a carreira do Denis. Eu era que atendia o telefone... Na nossa cabeça, né? Era que eu atendia o telefone, impulsionava, empoderava, organizava, mandava o contrato e gravava as vinhetas. Mas eu era só a esposa dele, eu não era, né, a empresária na minha cabeça. E foi aí que ele disse, não... Você tem capacidade para empresariar. Exatamente, isso é empresariar. Falei, então tá bom, vou tentar. Só que no meu período de Furacão, nesse 1 ano de Furacão, uma das coisas que eu enxerguei, que de novo sou eu à frente do tempo, era, cara, isso aqui é uma máquina, mano. Se organiza, se cria processo. O funk pode virar um boom, pode virar uma grande... Dá um contexto pra gente, o que era o Furacão naquela época? A Furacão 2000 era um veículo de comunicação, o único veículo de comunicação que divulgava as músicas de funk. Ou era Furacão 2000, ou era o Marlboro com a Big Mix. Então, qual era o problema nisso? Eles viviam em guerra, tanto um quanto o outro, porque, para quem não sabe, quando você escreve uma música, você tem que editar essa obra em algum lugar, se você é compositor. A letra. Aí já começa a guerra. Porque se eu edito na editora do Vilela e eu quero vender essa música para uma campanha depois, eu vou depender do ok do Vilela. Ah, é? É. Nossa. E isso aí é um dos itens. Aí tem o outro que é o fonograma. Então vamos lá. A obra é quem compôs, é a letra. O fonograma é quem coloca o beat, é o produtor musical. E é isso daí é lançado por algum lugar. No caso da nossa época, era lançada pela Furacão ou pela Big Mix. Era uma gravadora? Era uma gravadora. A única. As gravadoras, as majors do Brasil... Ninguém queria. Esquece, né? Nem quem é você, o que é fã. Sabe o que, garota? Funk é o quê? Que vai pro trenzinho e as pessoas engravidam? Ai, que ódio que eu tinha disso. Funk, Deus me livre, no baile funk, as meninas engravidam no meio do trenzinho. Eu falo, vocês acham mesmo? Como é que vai fazer o trenzinho baixar a calça? Vai... Que ódio, cara. Mas eu vi isso tantas vezes na minha vida. Eu via matérias gigantes, assim, sabe, na TV. E que em baile funk, as crianças que acabam praticando sexo no meio da pista. Você vê a galera toda dançando. Não tinha ninguém praticando sexo, ninguém pelado. Escorrega, cai numa rola e engravida. Exatamente. Como se fosse assim. Entendeu? Uma rola no chão, cair. Era muito isso. Então, o funk ficava restrito a essas duas entidades. Mas sempre foi... obviamente popular, e sempre veio de zona periférica. E o nosso Brasil... E basicamente Rio. Basicamente, a raiz de tudo foi o Rio, o Rio, sem sombra de dúvidas. Nasceu no Rio, fez o Rio, só que sempre migrou para fora do Rio. Tem algumas praças, em especial Santos, antes de chegar em São Paulo, Santos, Vitória, Brasília. Eram lugares que a gente fazia show direto, porque já tinha uma cena ali funcionando, saca? Mas enfim, aí voltando. Então tinham esses dois lugares para você lançar uma música. Quando você editava a música na Furacão, a obra, e produzia na Furacão, a música ela gera um ISRC, que é como se fosse um CPF da música, tá? Para poder recolher os direitos e tal. E aí virava essa guerra, porque se eu lançasse a minha música pela Furacão, a Big Mix não tocava. Se eu lançasse pela Big Mix com o J Marlboro, a Furacão não tocava. Cara, era um monopólio. Os artistas ficavam sempre na mão de um de outro. Tinham demandas que eram bizarras. Por exemplo, se eu lancei uma música pela Furacão, a Furacão tinha direito de me pedir 12 datas por mês. O que significam 12 datas por mês pelo custo? Que é o carro que a gente chamava. Na época, R$150. Era eu fazer 12 shows de graça para quem estava divulgando a minha música. Só que eu pergunto para você, 12 num mês que tem 4 finais de semana, significa que um show por dia eu vou ter que dar para ele. Sexta, sábado, domingo. E era assim, ou você se submetia a isso, ou você não tocava. E nem tocava. Gravava não tocava, que é pior, entendeu? Gravar tá tudo bem. Eu podia gravar em casa, podia gravar com outra pessoa. O problema era tocar. Você não acontecia se não concordasse com isso. Você não existia. Não existia. Exatamente. E o que é pior, cara, e é muito bizarro, eu acho que aí é falta de conhecimento mesmo, não era malandragem do Rômulo na Furacão, não, tá? Os direitos nunca eram pagos. Nunca. Sabe o que é nunca? O direito autoral. Entendi. O direito que você ganha, além do autoral, quando a música é vendida, ela gera um royalty,
E essa grana tem que vir para o artista um pedaço e para a gravadora o outro. Vinha para a gravadora e parava nele. Parava ali, tudo, editora, gravadora. Então, assim, qual era a cabeça da galera que fazia funk na época? Eu tenho que entrar na Furacão de qualquer maneira para conseguir divulgar a minha música nos programas da TV, para conseguir que no programa de rádio da Furacão tocasse a minha música. Só que a linha de raciocínio do Rômulo era: quanto custa para ter um programa de TV? Quanto custa para ter um programa de rádio? X. Esse X, ele achava que ele tinha que dividir pelo número de músicas que ele tocava e que isso gerava um valor. E a partir daí, o artista que quisesse passar por lá teria que contribuir por esse valor. Aí, como o cara não ia ter dinheiro, obviamente, ele falava o quê? Me dá as suas datas. Entendi. Que são esses shows. Então, ele fazia os grandes eventos para 4, 5 mil pessoas e pagava R$100, R$200 em cada artista. Mínimo, Era assim que funcionava. E você estava me falando uma coisa que eu não sabia. Tinha que fazer 8 shows numa mesma noite, o artista? Saía de um, ia para outro, para outro, para outro. Porque eram 15 minutos. Por isso, mestre de cerimônia. Por que veio essa ideia do 15 minutos? Por isso, porque nunca... Porque eram muita atração. Não, além de muitas atrações, as pessoas não tinham repertório para tanta música. Não dava para fazer um show de 1 hora. Só cantando as próprias músicas, ou teria que cantar a música do outro MC. Entendi. Então, assim, naquela noite teríamos 5 artistas no line. Tá. Que cada artista tem, sei lá, 2, 3 músicas estouradas. Se eu começasse a cantar a música dos outros 4, o que eles iam cantar? Então não tinha muito o que fazer. Vem uma pessoa, canta 1, 2, 3 músicas e vai para outro lugar. Exato. E entrava... Caramba. E era em cima do BG, não tinha uma banda, um rider de som, um rider técnico, BG, um técnico de... BG é a base da música. É como se fosse... O mundo fala playback. Playback, não é? Mas não é um playback porque o cara canta ao vivo. Ah, tá. Ele tem só todo o resto e a voz... E a voz é a Vera, exatamente. A base tá ali, é um som. E o som era bom, pelo menos? A estrutura... Cara, na época das equipes de som em especial, imagina, os caras cantavam com aquela equipe, com aquele volume atrás. Ninguém usava in-ear, não tinha retorno, não tinha nada. Era sobe ali, pega o microfone. A gente brincava porque dava muito choque o microfone. É mesmo? Muito.